tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. 2 Coríntios capítulo 5, a morada eterna do cristão, diz: estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial, porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa, porque, enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Por isso, temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Porquanto, todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Amém, irmão? Poder sentar. Essa visão do apóstolo Paulo, ela é impressionante. Sempre que ele fala, é o retrato de um homem salvo, né? Ele fala de algo e ele está sempre pensando no céu, pensando no céu. Então ele está dizendo aqui, resumindo o que eu entendo aqui, ele diz assim, nós estamos ansiando pela hora de morrermos, porque enquanto estivermos neste corpo, estamos aprisionados neste mundo. E aqui nesse corpo nós temos necessidades, ele coloca essas necessidades como a visão de um salvo. Nós temos necessidade que é ser revestido pela glória, pelo corpo eterno. Então aqui nós murmuramos, aqui nós gememos, aqui nós nos angustiamos. Enfim, o resumo é o que ele já disse em outros episódios, né? Para mim o melhor é partir. Mas por causa da obra daqueles que precisam ouvir o Evangelho, ele opta por ficar, porque precisa de pessoas para anunciar o Evangelho. Mas não somos nós que determinamos o tempo da nossa partida. Amém, irmão? Nosso Deus tem preparado para nós, na sua onisciência, a hora de partirmos deste mundo e sairmos desta tenda que habitamos, deste tabernáculo no qual vivemos, e irmos realmente para o que Paulo chama de um edifício. Primeiro ele diz que estamos habitando numa tenda. Imagina uma tenda. Aí ele diz, mas o que nos aguarda é um edifício. Quer dizer, o que nos aguarda é infinitamente superior ao que temos. E esta tem que ser a visão de um salvo. A sua morada eterna, a glória de Deus, esse é o combustível real da sua vida, irmão. Se você não tem essa testificação dessa realidade de Deus, você tem que buscar. Na verdade, se você não tem essa testificação real, existe um problemaço espiritual na tua vida. O salvo, ele tem que ser como a parturiente de Apocalipse, né? É 12, né? Apocalipse 12? Apocalipse 12, né? Depois que eu falei no último culto, você foi lá, leu, estudou? Não.
Vai continuar boiando então, bem feito. Então, você tem que ter aquela ânsia de dar à luz, que é símbolo do desejo ardente de partir para o Senhor. Você já assistiu um parto? Logicamente que eu nem coragem tenho de entrar num consultório com um parto. Essa proposta já me foi feita, eu falei, amigo, estou fora. Mas você não quer, todo mundo quer ver, quer filmar, quer registrar. Estou fora, meu amigo. Eu não nasci para medicina, não nasci para esse negócio de mesa, corte, bisturi. Eu não nasci para esse negócio, né? Então, mas pela televisão já vimos tantas cenas, tanto cinematográficas quanto reais, né? Pela televisão, e nós vemos na proximidade de nascer uma criança, na proximidade de um parto, tudo que a mulher quer é dar à luz. Ela concentra todas as suas forças em dar à luz. Eu vou te dizer uma coisa, um salvo, e agora eu vou falar redundante, um salvo, verdadeiramente salvo, para não se confunda com um camarada dentro da igreja apenas, porque Paulo diz assim, nem todo que é de Israel é um verdadeiro israelita, né? Então, não basta ser de Israel, ser israelita. Ele diz que é a descendência de Abraão, de um homem que agiu por fé a ponto de sacrificar o filho. Não basta habitar num território e se dizer eu sou de Israel, mas não é um israelita. Ser de Israel é um conceito nacional. Ser um israelita era um conceito do discipulado de Abraão, um homem que sacrificou o próprio filho pela fé, por temor a Deus, por conhecimento de Deus, por se aproximar de Deus. Então, mesma coisa, né, meu irmão? Um salvo, verdadeiramente salvo, é aquela pessoa que sente o desejo de partir do mundo. Quando você é um salvo, você não tem... meu Deus! Quando você é um salvo, você não tem foco de conquistas neste mundo. Essa palavra me rasgou a alma, irmão. Rasgou a minha alma, inundou, ela subiu pelo meio, transbordou pelas pontas. Foi impressionante. Quando você é salvo, você não tem foco de conquistas neste mundo. Veja bem, focos pessoais. Eu quero aquilo outro. Você até pensa em conquistar coisa para os outros, para aliviar as cargas dos outros, mas você em si mesmo, tu não está nem aí para a vida, nem para nada. Como Paulo diz, se temos o que comer, o que beber, com o que nos vestir, estamos muito bem. Muita gente diz, não, esse Paulo era um pobretão. Vai ver o edifício que ele mora. Vai ver o pobretão sem dinheiro, o que ele comprou lá na glória. Porque lá no céu a gente não compra nada com dinheiro, né, irmão? Você sabe, né? Compra com sangue, suor, angústia, aflição, lágrima. É assim que se compra lá no céu. Cada lágrima que tu chora, quando tu estás no centro da vontade do Senhor, cada lágrima se transforma em gota de ouro. E não é o ouro da terra. E com essas gotas você chega e compra lá no céu. Eita glória! É demais. Eu não sei, eu estou falando, mas uma coisa é o que eu estou falando e outra coisa é o que Jesus traduz dentro de mim. É muita glória. Que eu vou te dizer isso que eu acabei de te dizer. Vou te dizer o que eu acabei de te dizer. É exatamente assim. É assim que se ajunta tesouro no céu com as angústias dessa terra. Eita glória! É muita glória, irmão. Isso, glória! É demais, é demais, é demais. Aí Paulo está dizendo essas coisas que estavam dentro dele. Então, irmão, a pessoa que realmente ela é salva, ela não fica assim, não, eu tenho que ajuntar esse dinheiro porque eu tenho que conquistar aquilo. Não, o salvo, ele tem segundo a promessa de Deus. Te colocarei por cabeça e não por cauda. Mas ter ou não ter para ele não faz nenhuma diferença, porque o coração dele não está naquilo, o zelo dele não está naquilo.
O zelo dele não está naquilo. O salvo é aquele que está enquadrado na palavra de Jesus. Mateus 6, né? Buscai primeiro o reino de Deus. E quando diz primeiro, irmão, eu tenho que traduzir essa palavra, porque muita gente a vida inteira confundiu ela. Quando se diz buscai primeiro, não quer dizer que tu diga assim, não, eu estou buscando o reino de Deus, mas também eu estou buscando aqui a coisa espiritual, mas também eu vou jogar uma palavra pesada em cima de você. Pode traduzir. Alguém já perguntou assim, não, mas no dicionário da língua portuguesa, pastor, essa palavra, um negócio de caridade que eu coloquei lá no grupo, né? Essa palavra no dicionário, pode parar. As coisas espirituais são discernidas. Então você não vai achar tradução das coisas de Deus em dicionário da língua portuguesa. Não vai. Esses são aqueles que andam na letra. São os que pegam a Bíblia e tratam a Bíblia como código jurídico. Não, a Bíblia não é código jurídico. A tradução da Bíblia, meu Deus. Irmão, é muita glória. Bem-aventurado aquele que me ouve. A tradução da Bíblia é aquilo que o Espírito Santo sopra dentro da alma do ser humano. Ali está a tradução. Pode apostar a vida nisso. E isso pode contrariar todos os códigos jurídicos, todas as interpretações de dicionários, o que tu imagina, pode contrariar tudo. A verdade é que o Espírito Santo soprou. Essa é a verdade. Se o dicionário disser isso aqui significa bem, mas o Espírito dentro de você soprar significa mal, é mal. Você não anda segundo o curso do mundo, nem os estudos do mundo. Tu não és do mundo. Como é que os códigos do mundo estão sobre a tua vida se tu não pertence a ele? A tradução das coisas de Deus. Aquele que é espiritual, a tudo discerne espiritualmente. Esse é o motivo que muitas pessoas têm caído da geração Jesus Cristo. E quando eu digo caído da geração Jesus Cristo, eu digo, pegaram o caminho do inferno. Só existe salvação no ministério, no meu. Doa em quem doer, estou aqui aceitando o desafio. De vida e de morte. De blá, 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 não. É de vida e de morte. Então, meu irmão, muita gente já caiu por querer traduzir a Bíblia com a sua cabeça, a sua inteligência. A Bíblia é um livro que necessita de revelação. Jesus falou, o Espírito Santo virá. E quem é o dicionário de Deus? O dicionário de Deus se chama Espírito Santo. Quando você quer saber o significado das coisas bíblicas, você vai para o dicionário, não da língua portuguesa, tu vai para o dicionário chamado Espírito Santo. Ali que você entende o conceito, o princípio espiritual que foi gerado no coração do Pai, o Criador de todas as coisas. Porque ninguém conhece o Espírito, ninguém conhece Deus, disse Jesus, senão o Espírito de Deus. Ninguém conhece o homem, senão o Espírito do homem. Tu queres saber alguma coisa que se passa no coração de Deus, tens que consultar o dicionário, o tradutor de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Como se chama o Espírito Santo? Espírito de Deus. Quantas vezes Deus falou com homens, contenderam com o meu Espírito. Se contenderam com o meu, que Espírito? Deus saiu do seu trono e veio? Não, essa personificação chamada Espírito Santo é algo que tem um contato estreito, direto com Deus. Mas aí Paulo, fala dessas coisas gloriosas de partir. Então vamos voltar àquele ponto. Quando o cristão
é verdadeiramente salvo, o seu foco não está nas conquistas deste mundo. E como eu estava dizendo, a pessoa guarda a palavra e Deus lhe acrescenta, lhe coloca por cabeça e não por cauda. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas... Vamos falar de novo, fazer o quê? Acrescentado é aquilo que você não buscou. Alguém jogou no teu caminho. O teu caminho era em direção ao pico da neblina, um monte que tem aí sobre a terra, veio na memória. O teu caminho é em direção ao pico da neblina. Você não está procurando nenhuma aboboreira, você não está procurando nenhuma macieira, você não está procurando nenhuma mangueira, você está indo em direção ao pico da neblina. Mas Deus fez nascer no meio do teu caminho uma macieira. Então você foi passando, viu a maçã, colheu e botou no bolso. Mas você não estava em busca dela. É assim que Deus faz. A macieira foi acrescentada, mas você não a buscava. O teu alvo era outro. Vamos voltar mais a um ponto que eu não concluí, eu acho que não concluí. Quando se diz, buscai primeiro o reino de Deus, está se dizendo, buscai unicamente o reino de Deus. Unicamente, porque Deus é o que tem o poder de acrescentar à sua vida tudo o que Ele quiser, te dar o pão enquanto você dorme. Então cuidado com os seus focos. Um salvo, verdadeiramente salvo, tudo que ele mais quer é ver os seus anos consumidos nessa terra. Tudo que ele mais quer, irmão, é tudo que ele mais quer. Ver os seus anos consumidos. Irmão, tu é louco? Querer anos de vida nesse mundo? Deseja muitos anos de vida nesse mundo? Olha aí, hein? Olha aí, hein? Presta atenção, hein? Deseja muitos anos de vida nesse mundo aquele que não tem o Espírito da glória de Deus que clama, Abba, Pai. Esse está desejando, Deus me dá muitos anos de vida em saúde, e Deus me mata amanhã, que eu amanheça morto. Que anos de vida e saúde, meu irmão. Deus, tomara que a minha missão se encerre hoje. Quando acabar essa pregação, que a minha missão esteja encerrada, Deus. Fala sério, meu irmão. Aquele que se constitui amigo do mundo faz? Não, pastor, mas eu espero viver muitos anos, tá? Tu virou batista, né, então? Tu entrou na igreja errada, hein, cabra? A Lafã está escrito igreja batista, não. Vê lá, será que eu me enganei a tal ponto? O espírito de loucura me dominou? Porque lá na igreja batista era assim, né? Quando se falava de, irmão, Jesus está voltando. Aí vinha alguém, na hora que tinha oportunidade, pegava o microfone e disse assim, não, irmão, peraí, eu sei que Jesus está voltando, mas também não vai ser agora não, né? Eu acabei de passar no meu concurso do Banco do Brasil. Aí vinha outro, eu acabei de passar no meu concurso da Petrobras, eu vou ter um bom salário, eu vou ter uma vida estabilizada, eu quero pelo menos curtir o meu tempo de Banco do Brasil, de Caixa Econômica, o meu bom salário. Que Jesus volte, mas não volta agora não, porque logo agora que eu passei no meu concurso. Tu acha que uma pessoa dessa é salva? O salvo, meu irmão, ele pode ter R$1 milhão, R$1 milhão na conta dele. Se ele ouvir a trombeta dizendo, ó, Jesus vai voltar, e ele olhar para o dinheiro dele, ele diz assim, quem quiser que use taque fogo, faça o que quiser. Eu estou partindo para um novo plano. E as coisas velhas se passaram, eis que tudo... Quem tem o seu coração ainda no passado não está com o Espírito da glória do que há por vir. Adorar a Deus para nós é muito pouco. Quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres, por isso somos salvos. Sabe, irmão? Desgruda os teus olhos, meu. Mas eu sei, pastor, mas eu tenho um aluguel para pagar. Quer pagar o teu aluguel?
Ah, pastor, a igreja tem dinheiro aí sobrando. Aí eu te empresto, tu fica me devendo. Não é o resultado. Quer pagar o teu aluguel? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Enquanto tu estiver atribulado, angustiado, teus pensamentos não vão enxergar as coisas espirituais. Tu está num cercado de bronze intransponível, que você só vai ver as grades da tua necessidade, vai tentar pular e não vai conseguir. Entrega o teu caminho ao, confia, e o mais ele fará. Mas você fica, né, como Paulo diz assim, ó, enquanto estamos nessa tendinha aqui, pobre e miserável, nesse tabernáculo sem sentido, nós temos o quê? Murmurações, estamos em busca das nossas necessidades, somos angustiados enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo. Ele fala, a realidade da nossa vida só vai se traduzir quando nós rompermos essa casca aqui e adentrarmos as mansões celestiais. Aí nós seremos o que deveríamos ter sido. Digo eu, não Paulo. Nós seremos, quando sairmos deste tabernáculo, seremos o que deveríamos ter sido. Mas a nossa luta é sermos desde já, ainda neste tabernáculo, o que haveremos de ser. Por quê? Porque os mandamentos são para nos conduzir a tal. Os mandamentos são espirituais, então eles nos apontam um caminho espiritual. Jesus disse, eu sou o caminho, mas ninguém enxerga caminho. Jesus disse, vinde após mim, mas ninguém enxerga as suas pegadas. Então as coisas são espirituais. Você tem olhos espirituais para enxergar as coisas espirituais? Você está prestando atenção na pregação ou tem coisa mais importante aí para você? Você está me ouvindo falar? Acorda, aproveita a tua última chance. Não tem nada mais importante aqui dentro hoje do que eu pregando. Nada. Nada mais importante aqui dentro do que eu pregando. Então presta atenção o que você veio fazer aqui dentro. O que você veio ouvir. Você veio ouvir o que você precisa ouvir. Vai contribuir para a tua salvação. Pode te fazer escapar do inferno amanhã, o que você está ouvindo hoje. Presta atenção no que tu estás ouvindo ou no que tu estás deixando de ouvir. Fica aí distraído, olhando que nem barata tonta para as paredes. Fica aí olhando para o chão está bonito, tá bonito, é? Fica contemplando esse chão que tu nunca vai contemplar aquele de ruas de ouro e mar de cristal. A hora de eu estar falando aqui, não interessa se tu está animado, desanimado, se tu está achando que eu estou com unção, sem unção, estou falando besteira ou não. Se tu entrou pelas portas, é bom ouvir, mesmo as minhas loucuras. Paulo mostra essa glória do que há por vir, irmão. E eu sempre me recordo de homens que pagaram um alto preço. Paulo, né? O Paulo decapitado. Estevão apedrejado. Tiago, na espada de Herodes, João Batista, Jesus, o nosso exemplo maior e glorioso, Pedro, crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição judaica, né? A Bíblia não diz esse detalhe, mas muitos livros falam, nós temos milhares de outros relatos que não foram contidos na Escritura, nesse livro, mas estão em outros livros, de outros historiadores, e etc, etc. E a vida desses homens? Valeu a pena? A Bíblia diz que era o jovem Estevão. O jovem Estevão, eu imagino que ele tinha bem menos de 30 anos para ser chamado de o jovem Estevão.
João Batista tinha 30 e poucos, segundo o que nós entendemos pela Bíblia. E a pergunta é simples: isso que esses homens passaram, as coisas que eles na terra deixaram de conquistar. Por quê? Pedro deixou de ser um pescador, parou de reunir dinheiro para podia comprar, sei lá, propriedade, sei lá o que se podia fazer. Podia se juntar lá uma turma dos discípulos, vamos empreender a nossa pescaria. Não, eles saíram com um pão na bolsa, indo o mundo afora, de cidade em cidade, porque Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Vai, entra de cidade em cidade, digno é o obreiro do seu salário. Então eles não tinham nada para conquistar bens materiais. Eles nunca tiveram um carro como eu tenho. Eles nunca tiveram uma casa como a que eu tenho. Talvez eles nunca tivessem tido sapatos e roupas como que eu tenho. Pedro, Paulo, Tiago, João, Estevão, talvez nunca tivessem um violão como que eu tenho. R$6.000 esse violão. Presente da minha esposa, mas é meu. Talvez eles não tivessem nada, uma aliança de ouro que eu tenho no casamento. Tem 2 relógios lá embaixo. Normalmente eu, como não gosto muito de usar relógio, esqueço de usar. Tem 2 relógios lá embaixo, presente de irmãos também. Talvez esses homens nunca tivessem nada, talvez pelo simples fato de ser um mundo completamente diferente, uma sociedade, uma cultura diferente. Mas o que eles deixaram para as gerações futuras não foi possessões da terra, foi uma herança espiritual. E essa herança que eles deixaram espiritual tem valor para nós? Será que Tiago, hoje você olha lá no céu, quando você chegar no céu e ver Tiago, você vai ver um moribundo andando sem cabeça? Ou vai ver um homem reluzente como uma baita de uma coroa do martírio em cima da sua cabeça, com vestes talares passando pelo chão, em que ele, quando passa, os irmãos dizem: opa, deixa, paz, irmão Tiago, shalom, passa, irmão Tiago, bendito és tu, bendito foi o teu Deus que te sustentou. Será que tu vai ver lá no céu desfilando uma bandeja de prata com uma cabeça e um moribundo passando? Ou será que tu vai ver alguém escrito lá, santidade ao Senhor, dos nascidos de mulher na geração deste homem? Ninguém foi maior do que ele. Passa, servo do Deus vivo, passa, tu que batizaste o próprio Cristo. Valeu a pena a vida deles? Está pensando que vai ver um retrato lá de um boneco de gesso crucificado de cabeça para baixo? Quando Pedro vier passando, meu irmão, por pouco nós não nos curvaremos diante dele. Quando Estevão vier passando, tu está pensando que tu vai ver marcas de pedrada no rosto dele? Um rosto desfigurado, cabeça quebrada, tu está pensando que foi isso? Não. Com isso, ele conquistou o que ele tem agora. Tu estás prontos? O teu desejo é partir? O Espírito da glória de Deus está em ti? Não, mas pastor, eu não posso partir agora. Tem um monte de gente que precisa de mim. É mesmo? Que busquem ao Senhor, porque o Deus que te sustentou não faz acepção de pessoas e sustentará todo aquele que buscar a sua face. Quem ficar aí amigo é problema dele, que tenha fé. A única coisa que eu posso deixar para ele é realmente um patrimônio inabalável, o exemplo da minha fé. More no exemplo da minha fé e vai prosperar com toda certeza. Que diremos, irmão, dos grandes mártires? Até eu sempre lembro muito, porque era o homem chamado de incrédulo, né? Tomé. Diz as tradições e os livros que Tomé foi pregar na África. Chegou na África, pregou, transtornou o mundo e foi martirizado na África. Tomé.
Ou seja, irmão, tu pode ser um incrédulo no momento, mas se a palavra está batendo no teu coração e tu deres vazão a ela, como, se eu não tocar, se eu não ver, eu não crerei. Vem cá, Tomé, toca aqui agora, Tomé, presta atenção. Não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. Senhor, Rei meu e Deus meu, amém. Pronto. Do incrédulo virou um homem de fé, incendiou a África e arrancaram a cabeça dele. Muita gente diz assim, pô, quando eu chegar no céu, isso é uma brincadeira cristã, né? Uma piada cristã. Quando eu chegar no céu, eu vou dizer para Tomé, pô, cara, tu não teve jeito não. Todo mundo dizendo que viu, e tu dizendo, não, eu quero tocar, eu quero pegar, eu quero comer com ele, eu quero abraçar, jogar futebol, eu quero nadar com ele para ter certeza que é ele mesmo. Qual é, Tomé? É muita incredulidade, hein? Aí Tomé vai dizer assim, mas quando eu atravessei os mares e fui para a África, tá vendo todas aquelas vestes que tem lá? São tantas que eu nem consigo usar todas elas, por isso que eu estou com essa daqui, meu amigo. Eu conquistei tudo aquilo lá. Mas valeu a brincadeira, a gente se vê por aí, hein? E as tuas conquistas, irmão? Estão de pé? Te deram um tapa no meio da rua? Que nem deram no irmão Jorge? O pastorzinho de uma igreja lá, igreja com 6 membros, irmão Jorge distribuindo panfleto lá dentro lá nos arredores, o camarada sai de dentro da igreja com 2 segurança, com 2 irmãos, né? Para agredir o irmão Jorge, jogou até o irmão Jorge no chão. E alguém diz, calé, pastor, tu está extrapolando, pastor, o próprio membro da igreja dele. Apareceu gente lá querendo levar o irmão Jorge até para registrar boletim de ocorrência. Falou, não, a gente sai na rua, é para isso mesmo. O camarada é louco. Nós poderíamos reunir aqui 50 homens e ir lá agora na porta da igreja dele. Ele não tem noção do que ele está fazendo. Como que ele ia reagir? A igreja dele com 6, 7, 8 membros, e nós todos íamos lá, e vem cá, meu amigo, tu é valente, vem cá. Sorte dele que nós não estamos aqui para isso. Sorte dele. Sorte dele é que Jesus é domador de leão, meu irmão. Sorte dele. Sorte dele que Jesus domina boi bravo, meu irmão. Sorte dele. Senão ele ia ver se eu não ia lá dar umas chifradas nele. Mas a ira do homem não produz a gloriosa justiça divina. Bem-aventurado que tem fome e sede vai ser farto. Como é o nome do cara? Gregório? Marcos Gregório da Apacentar? Marcos Gregório da Apacentar foi lá no meio da rua exigir dos irmãos os folhetos. Não, me dá os folhetos aí que eu sou pastor da igreja, me dá esses folhetos aí. Coitado do medíocre pastel. Mas foi lá agredir, foi lá afrontar. Tu está ciente do que a escritura diz? Farte-se de afrontas. Bem-aventurado és tu, meu irmão. Jesus te chamou a este ministério para você colher dos galardões que ninguém quis. O galardão da discriminação, das afrontas, das pancadas, das porradas, dos empurrões, das humilhações, igual a ele. Esses são os galardões que Jesus te chamou para conquistar, que ninguém quis, e ninguém quis porque eram os mais pesados, os mais renhidos, mas são os mais gloriosos, porque são os mais renhidos, são os de maiores lutas. Irmão Rômulo, botei o áudio aí, afrontado lá, porque distribuindo folheto no meio da rua, na rua pública. Os pastores se acham tão donos das pessoas que querem impedir as pessoas de ler um jornal, de assistir uma TV, de ler um folheto, porque eles se acham donos absolutos das pessoas. Mas Jesus nos chamou para invadir o forte do inimigo e libertar os cativos que quiserem ser libertos. Quem não quiser,
fique vivendo a sua vidinha à vontade. Amém, meu irmão? Mas veja, aquela visão dos anjos sujos, tomando folheto da mão dos membros, que o irmão Altair teve aqui na frente, representa algo muito glorioso para mim. Aquilo ali foi o Espírito Santo dizendo dentro de mim: vai e faz essa obra. 100.000 folhetos foram feitos, mas vai ter mais, irmão. Porque depois que aquele anjo veio aqui à frente, na visão do irmão Altair, e ele estava todo de folheto, e bateu asas, e foi folheto para todo lado, o Espírito Santo disse assim: não vai ser só 100.000, vai ter mais. A pergunta é essa: quem quer receber afronta aí na obra? Quem quer receber empurrão? Quem quer ser agredido? Quem quer ser caluniado? Quem quer ser difamado? Quem quer ser ofendido? Quem quer ser afrontado? Se é isso que tu quer, tu já estás na via dolorosa. Breve subiremos ao Calvário. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, irmão. E o que nós queremos? Cumprir esta missão. Olha aí, presta atenção. Cumprir esta missão que ninguém quis. Nós vamos cumprir esta missão que ninguém quis, e completando ela rapidamente, daremos a luz e partiremos para o Senhor. Bendito e santo Deus Todo-Poderoso, o Deus adorado e engrandecido, o Deus da geração Jesus Cristo. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu nesta manhã, eu vi muitas pessoas acorrentadas e vi chuvas de chaves descer na congregação. Então essa visão cessou. E o Espírito Santo me deu uma palavra nesta manhã. Observa as minhas regras. Veja como você está sofrendo por quebrar as minhas regras. Veja como você está se sujando a cada dia mais por quebrar as minhas regras. Eu estabeleci as minhas regras neste lugar. E olha você agora, caído e sujo por quebrar as minhas regras. Até aqui. Sidney. A paz para a igreja. Pastor, o Senhor mostrou uma visão. Eu vi um anjo e ele te entregava uma tocha com, de fogo. E desse lado aqui, desse lado e desse lado, tinha tipo uma escuia. E esse mesmo anjo, ele pegava, ele tinha nas mãos um latão e muitas coisas escritas, muitas folhas escritas cortadas, tá? E ele pegava essas folhas e jogava nesse latão como se fosse lixo, jogando em cada uma dessas cuias. E o Senhor vinha com essa tocha e tacava fogo, botava fogo em cada uma delas. E o Senhor estava me falando, nessa visão, que essas folhas escritas eram palavras que foram ditas contra o ministério. E o Senhor estava botando fogo nessas palavras. E logo depois o Senhor me mostrou, onde o Senhor está, um anjo, ele colocou uma coroa e uma capa, de ouro. E em cima da sua cabeça estava escrito nova dispensação, tá? E logo depois, nessa mesma visão, o Senhor mostrou uma grande águia. Ela estava sobre a congregação, mas ela era muito grande, que quando ela abria as asas, ela cobria a congregação toda e fazia uma sombra na congregação. Tá? Até aqui, pastor. Irmão Marcos, André, tá aí.
Amém. Louvado seja Deus. Gilmar, eu tive uma visão com aquele menino, onde eu via ele atrás de várias imagens católicas, imagens do candomblé, e aquilo ali estava como um obstáculo na frente daquele rapaz. E eu vejo um anjo. Esse anjo, ele tem uma espada na mão. E ele começa a abrir os caminhos daquele jovem. Porque grande é a obra de Deus na vida daquela criança, que Satanás tenta levar. Assim diz o Deus da geração, Jesus Cristo. Eliane, eu vi um anjo, ele tinha uma pena de mais ou menos 70 centímetros e tinha um lugar para ser pego nela. Essas penas eram brancas. E esse anjo, ele passava essa pena bem suavemente na cabeça da Ágata. E depois ele passava na sua barriga. Então ele te entregava essa pena e ia embora. Louvado seja Deus. Mestre, durante todos os louvores que foram ministrados hoje, eu via as nuvens do céu como se dançassem. Os pássaros, eles faziam como se fizessem coreografias no céu. Essas plantas que estão aqui eram como se elas estivessem vivas, como se elas obedecessem o louvor que foi ministrado neste lugar. Aconteceu algo muito tremendo, o céu se moveu com a adoração deste lugar nesta manhã, mestre. Louvado seja Deus. Irmã Dayana, durante a palavra, quando o mestre disse: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, eu vi a sua cabeça se abrir, e eu via essa palavra entrar no seu bom depósito, e essa palavra ela ficava armazenada no seu depósito. E o Senhor me disse que você carregará esta palavra para toda a sua vida. Assim manda dizer o Deus da geração, Jesus Cristo, a ti. Durante o louvor, caminhando dentro da arena, eu tive uma visão contigo, irmão Davis. Eu tive uma visão, irmão, passada. Eu via o irmão rodeado de demônios, entidades, imagens. Mas o teu coração, ele estava aberto. Então, você ouvia uma voz. Mas essa voz, ela só te chamava porque o teu coração estava aberto. E Satanás não conseguiu enxergar o teu coração, mas o Deus da geração Jesus Cristo sim, por isso te chamaste. Tá, glória. Depois eu vi, irmão Davis, um homem de branco descer na congregação. Ele tinha um anjo do lado, ele tinha uma espada. Nesse mesmo louvor. E esse anjo, ele caminhou
em sua direção, junto com esse homem. Então eu vi a tua brusa, ela trincar e sangrar. As tuas costas, a brusa trincava e sangrava. Então esse homem pegava essa espada e passava em você, a brusa saía. Ele passava nas suas calças, as calças também saíam. E ele começava a te marcar, irmão. Com a espada ele te marcava as pernas, as costas, os braços. E o irmão ficava completamente açoitado. Foi isso que eu entendi na visão, irmão. O teu Deus te açoitará. Tu pelejarás, irmão, nesta seara. Sofrerás açoites por esta obra. Pois o Deus da geração Jesus Cristo, pela tua obediência, tem te achado digno. Assim diz o Senhor a ti nesta manhã, homem. Mestre, durante toda a palavra, o Senhor pregou com o céu sobre a sua cabeça. Mas estava tão próximo, mas tão próximo, que o Senhor quase encostava a cabeça no céu. O tempo inteiro da pregação, o céu estava aí diante de ti, mestre. Aleluia. Quando o Senhor fez menção de Tomé, de Pedro, de Paulo, de Estevão, eu vi um homem, mestre, mas não era aqui no Brasil. Eu vi um homem com a brusa do ministério, num lugar pequeno. Esse homem pregava, ele falava com ousadia. Então eu via a polícia daquele lugar. Esse homem era branco, a polícia também era um pessoal de muito claras. Ele ia lá e prendiam esse rapaz. Então eu via ele diante de um juiz, e ele afrontava o juiz com as suas palavras, e esse rapaz era jogado no cárcere. Quando ele chegava no cárcere, eu via alguns presos enviados de Satanás açoitar aquele homem, batiam nele no cárcere. Mas eu via um anjo do lado desse homem. Deus não me mostrou quem é esse homem, ele não era daqui. O semblante dele era diferente, não era como o nosso. E esse homem ele era muito açoitado, e ele durava um tempo naquele lugar, depois ele saía de novo. E ele tornava a pregar, ele tornava a falar com uma ousadia fora do comum, mestre. E ali essa visão cessava. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Assim que começou o culto, eu tive uma visão. Eu vi como se fosse um recipiente, né, que se depositava muito vinho nele. Eu vi o vinho descendo, eu vi eles enchendo esse recipiente, e ele encheu quase até a boca desse recipiente. Então, a mesma visão, eu vi uma luz, mas uma luz moderna. Só que ela me remeteu à luz antiga, a candeeiros antigos. Só que era uma luz moderna, era uma luz dessas que a gente usa, né, nos bocais de energia elétrica. Então eu vi uma chave de boca. E eu vi parafusos, e ele ia ajustando esses parafusos. E na medida que ele ia ajustando, esse vinho ia se completando, e essa luz ia clareando mais ainda.
E essa luz não é outra coisa senão o ministério do Senhor, mestre. Tudo isso revela o quão importante é o ministério da geração Jesus Cristo nessa terra. Assim me manda dizer o Senhor é a voz que grita na cidade. E muito ainda, diz o Senhor, tenho a fazer com a tua vida. Amém. Quando a Ágata estava louvando, eu recebi uma palavra para te entregar. Assim me manda dizer o Deus da geração Jesus Cristo. A ti, Ágata, tu és parte desse chão. Ainda quando a Ágata estava louvando, eu vi o número 4 surgir em cima de ti, Altair. E eu vi uma seta que apontava de ti para o púlpito. Uma seta apontava. Amém. No segundo louvor que o senhor tocava, mestre, no começo, quando o senhor estava tocando violão, eu vi uma grande seta que apontava da frente do púlpito para o chão, como se apontasse para baixo do chão da igreja. Amém. Quando a irmã Dayana estava louvando, eu vi 24 estrelas surgindo em cima do teto da igreja. Mas eu via como se fosse em cima do teto, mas ela transpassava, como se não existisse nenhum teto ali em cima e ela subisse. Então eu vi essas 24 estrelas, né? Na hora eu ia contar na visão, mas o Senhor Deus separou elas, 12 em 12, para mim entender. 2 grupos de 12, mas elas eram um círculo completo. Então a visão continuou, quando eu olhei para ti, Dayana, tocando, eu vi uma cortina aberta. Essa cortina era de um vermelho, mas não é esse vermelho vivo, é um vermelho mais escuro. Como se fosse um camurça, né? Um pano assim de camurça. Assim eu vi. E ele estava totalmente aberto e com aquela cordinha que fica no meio, assim, segurando bem, como aberto total, né? Nada solto, tudo segurando assim, aquele aberto. Essa cortina aberta na tua frente simboliza, no meu entendimento, do que eu estou recebendo aqui, ela simboliza o teu ministério. O teu ministério vai ser visto. As cortinas, diz-me o Senhor, estão abertas para ti. A cortina do teu ministério está aberta. Grandes coisas o Senhor tem contigo, minha irmã. Amém. Deus. A paz, igreja. Mestre, quando iniciou os louvores, Deus me deu uma visão com esses templos profanos. Eu vi a fundação, o alicerce e as colunas bem no início. Eu vi a parte ali que faz o conjunto do cimento, da pedra, ela se dissolver, ela se transformar assim como se fosse um barro, uma lama. E a ferragem, mestre, eu vi ela corroendo, ela, sabe, se destruindo, se desfazendo a ferragem. E em seguida eu vi uma águia negra batendo as suas asas em cima desses templos, na frente desses templos. E ela ficou como se fosse em pé, e ela fez o movimento das asas para frente. E de uma forma instantânea, mestre, quando ela movimentou essas asas para frente, escorreu uma lágrima de sangue. E esses templos, ao mesmo tempo, eles caíam. É o momento que ele caía, mestre, eu vi um X
vermelho aparecer. E Deus me fez perceber, mestre, choro e lamentação. E eu escutei, mestre, um barulho de uma porta se fechando. E eu vi isso de repetidas vezes em vários templos. E ao momento que, ao findar dessa visão, essa águia voou e pousou em cima desse templo, ficou com as asas abertas, apontando para a cidade. E a visão cessou. Amém. E no momento, mestre, quando o senhor estava falando ali que ia dar uma festa ali na parte do... Eu vi, Deus me fez perceber, mas você recém-nascido, você como criança, você na sua mocidade até a fase adulta, pareceu assim muito rápido assim na minha frente. Nesse momento que o senhor disse dar uma festa. Amém. Até aqui, mestre. Amém. Amém, irmãos. Algo mais? Ainda falando dos louvores, mestre, no começo tinham muitos anjos, eles dançavam, mas eles tinham nas mãos as bandeiras das nações, e eles dançavam com essas bandeiras na mão. No entanto, o que estava com a bandeira da nação de Israel, essa bandeira estava pegando fogo, mestre. O anjo que estava com a bandeira de Israel na mão, só que essa bandeira, dessas todas que estavam, ela pegava fogo na mão do anjo. Amém. Alguém mais? Amém, irmãos. Vamos ficar de pé. Você sabe que na estrada da sua vida existe um episódio chamado morte, amém? Ou você acha que vai durar 200 anos? 100? 90? Nós estamos vendo as pessoas partirem com 75 a 85 no máximo. Então você já sabe que vai morrer. Peça a Deus que a sua história tenha um encerramento nos átrios e na vontade do Senhor. Muitos pensam que eu quero morrer tranquilo. O tranquilo para uns é complicado. Presta bem atenção. Muita gente espera uma morte por velhice e até se vê em cima de um leito de hospital. Deus não tem esse projeto para os seus servos. Muitos se veem na hora da sua partida, velhos e doentes em cima de um leito. Muitos se veem assim. Esta visão é errada. Muitos partem em cima de um leito com muitos sofrimentos, muito pior do que muitos dos que foram martirizados. A tua vida e a tua morte já são um projeto de Deus. Aceite que seja feita a vontade do Senhor e não lute contra essa glória, porque os projetos de Deus e a sua vontade são bons, perfeitos e agradáveis. Amém. Deus vive e poderoso, leva-nos na tua graça, na tua paz, debaixo das tuas onipotentes asas. Ensina-nos a cada dia, Senhor, pois a tua instrução é a nossa força, Deus. A revelação do futuro é a nossa esperança neste presente que breve será passado. Assim leva-nos, pois sem o Senhor nós nada podemos fazer, mas aqui estamos lutando para com a tua graça sermos os teus obreiros e os teus guerreiros. Jesus. Nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Amém. Vamos em nome de Jesus.